Boa tarde, pessoal. Aqui Tatiana, vamos falar hoje sobre uma notícia que saiu aqui na CNN, que está falando sobre o que o TCU, né, deu aí 5 dias para a ABIN revelar se avisou os órgãos antes dos atos ali no Distrito Federal, né? A ABIN está falando que informou para o ministro da Defesa, para o próprio governo do Distrito Federal, que estariam aí chegando vários ônibus fretados, né? E que possíveis ataques poderiam acontecer e poucas providências foram tomadas, né? E então o TCU tá dando aí 5 dias para a ABIN, né? Para revelar se avisou mesmo isso aí e passar aí maiores informações para que venham investigar. Aqui na CNN tem uma entrevista sobre isso, né, que eu achei bem importante, porque se a ABIN aí, que é responsável e sabia de tudo isso, passou para o Ministério da Defesa e passou para o Ministro da Defesa e passou para o governo, né, do Distrito Federal, porque a gente fica, né, com essas dúvidas, porque o Ministro da Defesa, sendo que a Força Nacional tem aí 1.500 homens, por que mandou 150? Por que não preparou melhor, né, para possíveis ataques que poderiam acontecer, né? Muita coisa poderia ter sido evitada. E então a gente fica sem, assim, algumas respostas. A gente fica com caraminholas, né, na cabeça, e não é bom, né? Então eu vou ler aqui para vocês uma entrevista aqui que saiu na CNN, que fala o seguinte: o Tribunal de Contas da União, o TCU, estabeleceu na terça-feira, no dia 10, né, um prazo de 5 dias para que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, diga se identificou previamente indícios de que poderia ocorrer a manifestação em Brasília e como agiu caso tenha encontrado alguma indicação. A agência afirmou ter emitido alertas. A agência, a ABIN, ela afirmou ter emitido alertas na semana passada ao governo federal e ao governo do DF sobre atos que estavam sendo marcados para o último domingo, no dia 8. Segundo a agência, os alertas foram transparentes e apontaram que seriam manifestações com volume e violência. Tanto o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quanto o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foram avisados. Tá, gente? É isso aqui que a ABIN informou aí, né? Que estariam vindo vários ônibus, estariam sendo fretados, né, para essas manifestações, e poderia ocorrer atos indesejados, né, igual o que aconteceu ali. Segundo Dino, Ibanez teria modificado o plano, permitindo a entrada dos manifestantes na esplanada do Ministério. No domingo, tá falando aqui que o pessoal furou ali os bloqueios, invadiram e depredaram ali os 3 poderes. Pessoal, essa informação, essa notícia o TCU é um órgão independente, né? Então, para ele estar pedindo isso para a ABIN, é porque tem gente aí ainda séria aí que talvez a gente possa ter, não confiança total, mas que a gente possa entender que são pessoas que querem agir não de forma política, mas de uma forma séria, a vir realmente investigar o que aconteceu, porque realmente é muito grave. Já estão várias pessoas falando que foram gente pagas, profissionais para fazer aquilo ali. O Marcos Duval mesmo, ele falou que teve todo um treinamento para aquilo ali, que as casas foram atacadas sequentemente da mesma forma. As pessoas sabiam como fazer para se proteger do gás. Pessoal, isso aí, às vezes a gente não sabe, mas pode ter sido até ataques assim, comandados externo, né? E a gente não sabe.
Então, a gente espera, assim, desses órgãos da TCU, né, que a ABIN, que passe, que nem a ABIN tá falando ali, que passou para o governo federal, então isso quer dizer que até o Lula sabia disso. O Lula e todos os ministros dele, o da Defesa, né? Então, o ministro da Defesa, o Flávio Dino, ele tinha convocado aí a Força Nacional antes. Por que não disponibilizou todo mundo? Por que olhou lá da janela e simplesmente fechou e deixou ali o pessoal invadir? A gente tem aí as nossas dúvidas, né? E a gente espera que as autoridades esclareçam aí e que realmente os culpados venham ser punidos. Os culpados, porque eu acredito que muitos daqueles que foram presos ontem, levados para Papuda, e as mulheres para Colmeia, porque ontem foram levados aí 700 e poucas pessoas. Alguns homens para Papuda e as mulheres para Colmeia. Eu acredito que grande parte desse pessoal aí talvez não tenha nem nada a ver com esses atos, né? Então, pessoal, a gente espera aí, né, que venham mais retornos e informações sobre esses casos aí que foram... eu sou conservadora, eu sou de direita, não sou uma extremista, eu consigo ver aí os dois lados das coisas, eu consigo entender que tem gente de esquerda que também consegue ter aí esse raciocínio lógico e entender que nem tudo a gente tem que levar para o extremo, né? E igual eu já vi muito site de esquerda, muita gente de esquerda falando, olha, independente aí da sua posição política, a gente tem que entender que os atos que aconteceram não foram terroristas, a gente não pode igualar, né? E eu concordo com esse tipo de raciocínio assim. Então a gente tem que entender que se houve um ataque, isso tem que ser investigado e as pessoas punidas, né? Eu não vejo que o pessoal de direita tenha feito isso. Eu acredito que algumas pessoas, talvez por estarem há muito tempo na frente ali, esperando uma resposta, pessoas ansiosas, pessoas com medo, pessoas, pode ser que talvez tenham entrado ali na conversa, na onda, e ter se passado um pouco, né? Mas eu acredito que esses atos de terror mesmo que foi feito ali, que não foram feitos por pessoas assim, que de direita, assim, sabe? Eu acho que tem alguma coisa muito estranha aí no meio que não bate, não fecha. Então a gente fica assim, né, pessoal? Sempre aguardando novas notícias, e eu vou passando por aqui, vou deixando para você a minha opinião, as informações, que você possa aí nos dar uma força, se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha comigo aí o que você pensa disso. Aqui eu não sou profissional, eu exponho aqui a minha opinião sincera sobre o que eu penso do que está acontecendo aí no Brasil. É um bate-papo para a gente conversar e expor aí as nossas opiniões, que às vezes podem divergir, né? Mas opiniões são aí para serem respeitadas e ouvidas, né? Não concordadas sempre. Pode ser que você não concorde comigo e eu com você, mas a gente tem que entender e aprender a se ouvir, né? Esse aí é o passo. Comunicação. Deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal, me dá essa força aí. Fiquem todos com Deus e tenham aí uma boa tarde.